Uma boa noite para todos que nos assistem pela internet. É um prazer enorme poder voltar à Bahia e poder estar hoje em Teixeira de Freitas, que foi um personagem muito importante da nossa história, porque foi o idealizador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, onde eu trabalho. Ele é muito reverenciado dentro do nosso instituto, por ser aquele que concebeu a ideia de como é que o IBGE deveria funcionar. Então, hoje, particularmente, nós vamos fazer uma reflexão sobre as nossas vidas. Vamos fazer uma análise sobre esse fenômeno majestoso que é o nosso existir e, mais propriamente, um entendimento mais nítido das conexões que existem entre as nossas vidas, Deus, os nossos assistentes espirituais, os nossos mentores e todos mais que participam da construção da nossa história de vida. Segundo aquilo que o Espiritismo nos conta, o espírito, quando ele começa a se avizinhar do chamado fenômeno da morte, ele começa a sentir, tipicamente, algumas angústias. Isso é muito típico, principalmente quando você tem uma compreensão da imortalidade. Espíritos materialistas, pessoas que são materialistas, que não estão acostumados a lidar com as questões espirituais, acabam fazendo essa transição sem passar por esse momento de angústia, porque eles não acreditam que existe vida após a morte. Eles acham que não existe nada depois. Então, o que ocorre tipicamente com esses companheiros? Eles têm uma dificuldade enorme de sair do corpo e acabam permanecendo muito tempo ainda ligados aos seus corpos físicos, mesmo depois da morte haver acontecido. Esse fenômeno não é um castigo que Deus impõe para os que não creem na imortalidade, mas é uma consequência natural da não crença. Pelo fato de eu achar que não existe vida após a morte, de onde eu vou tirar recurso psicológico para me afastar prontamente do corpo que acabou de morrer e seguir para o mundo espiritual se eu acho que eu sou apenas o corpo? Então, essas entidades, essas pessoas, possuem a tendência de ficarem ainda vinculadas a seus corpos por um tempo maior do que aquele que tipicamente se espera dos que creem na imortalidade. Falando especificamente dos que creem da imortalidade, eles mais prontamente conseguem se desprender. Alguns ainda ficam vagando na crosta, sem entender exatamente o que aconteceu. Outros mais rapidamente são recolhidos e levados para o mundo espiritual. E alguns raros, que já têm uma lucidez maior, já conseguem ser recolhidos do corpo e levados para lugares extraordinários, melhores do mundo espiritual, colônias espirituais, locais de atendimento, onde eles possam prosseguir a sua caminhada. Mas o certo é que, independente de sermos materialistas, sermos almas frágeis, sermos espíritos ainda complicados ou sermos almas de uma razoável evolução, todos nós, indistintamente, após tempos maiores ou menores de transição no mundo espiritual, todos nós estaremos numa condição tal na qual vamos tomar consciência de que estivemos na Terra, de que vivemos durante um período na Terra e que aquele período que nos foi concedido de existência física foi oferecido para que nós pudéssemos exercer o máximo possível do bem nos dias que Deus nos concedeu. A maioria dos espíritos da Terra, quando passa por esse momento de reflexão, sente um desconforto muito grande. Por quê? Porque quando eles percebem que não aproveitaram efetivamente a existência física, quando se dão conta de que não exerceram todo o bem que poderiam fazer, é comum que eles sejam tomados por um fenômeno de tristeza, uma sensação de fracasso, uma angústia pelo mau uso do tempo que fizeram. As exceções existem
para os espíritos de uma certa evolução, que quando olham para a vida física, veem com alegria o sucesso que tiveram durante a existência. O sucesso que se tem durante a existência não é o sucesso material da riqueza física, do dinheiro, da posse, do poder, não. É o sucesso íntimo da realização e da vitória sobre as nossas imperfeições morais. Retirado esses que são espíritos de razoável evolução, a grande massa dos que compõem a humanidade terrestre atravessa esse momento da vida passando por uma angústia muito grande. Sentem tristeza, vergonha sobre suas próprias histórias, desejo de refazer seus passos, vontade de retomar os cacos daquilo que quebraram, na tentativa de reconstruírem suas histórias. E este sentimento de fracasso, esse sentimento de impotência diante das próprias imperfeições, é este sentimento que constitui a infelicidade dos espíritos do mundo espiritual. Não há, portanto, no conceito da doutrina espírita, um julgador externo, juízes que se sentam num tribunal para avaliar a existência física das pessoas e apontar durante as suas existências o que foi que eles fizeram de equivocado, aonde foi que eles erraram. Eu não preciso de juízes externos. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu fiz e eu sei o que eu deixei de fazer. Não é necessário que ninguém me acuse, porque eu já possuo vergonha demais diante daquilo que eu poderia ter realizado e que eu não realizei. A infelicidade dos espíritos decorre exatamente disso. Então, quando se fala que depois da morte os espíritos serão julgados, esse julgamento não é na forma que a gente possa imaginar de uma corte que vai avaliar os nossos atos. Não. Não há um juízo formal. É um juízo interno, instituído pelas próprias leis de Deus, gravada nas nossas consciências, que define o nosso grau de acerto e desacerto durante a existência física. As angústias, as tristezas e as decepções podem demorar anos, mas podem demorar décadas. E, em alguns casos mais graves, elas podem demorar até séculos. Não há uma regra clara para dizer quanto tempo um espírito no mundo espiritual viverá até que ele descubra que ele efetivamente conseguiu um novo estado de consciência. Depende muito. Há alguns que muito rapidamente caem na compreensão de que precisam mudar e mudam de estado. Outros demoram muito tempo. Quanto mais endurecido é o espírito, mais difícil para ele é a mudança. Almas que estão enraizadas em determinadas imperfeições e que têm dificuldade de mudar de conduta são as que mais sofrem. Quanto mais teimosos nós somos, mais amarga se torna a nossa passagem no mundo espiritual até que nós tenhamos a consciência de que eu preciso mudar. Quando caímos na compreensão de que não é possível viver no mundo espiritual, na angústia que nos pesa no peito, nas tristezas que trazemos dentro das nossas almas, está chegado o segundo grande momento no mundo espiritual. Porque passado o período de reflexão e de compreensão das nossas dores, é hora de começar a pensar como resolver o problema. Nós temos, portanto, na chegada do mundo espiritual, um período de perturbação, maior ou menor. Depois, esse primeiro momento forte, que é o período de tomada de consciência de tudo que fizemos. Aí vem o segundo, ou se quisermos o terceiro, que é quando nós pensamos: eu não posso continuar assim. Eu preciso mudar. Não é possível aos espíritos serem felizes se descumpriram a lei de Deus. Isso é uma regra da lei do Senhor.
Deus estabeleceu que quanto mais nós obedecemos a sua lei, mais felizes nós somos. O que produz a felicidade nos indivíduos, o que dá a felicidade do espírito, é a identificação do seu proceder, das suas palavras e dos seus pensamentos com aquilo que está proposto como sendo as chamadas leis morais. Quanto mais os nossos corações sintonizam no modelo que as leis morais propõem, tanto mais efetivo se torna o nosso processo de conquista de felicidade. E vice-versa. Quanto mais eu me afasto do bem, quando eu odeio, quando eu guardo mágoa, quando eu roubo, quando eu mato, quando eu destruo, quando eu conspiro, quando eu tenho um conjunto de condutas que se afastam da lei de Deus, eu passo no mundo espiritual por sofrimentos maiores ou menores, de acordo com o grau das dores e dos equívocos que eu realizei durante a vida física. Ninguém, na verdade, pode pretextar que não sabia a lei de Deus, porque as diversas religiões espalhadas sobre a face do planeta, desde as eras mais remotas, ensinavam sempre a mesma coisa. Todas as religiões sempre nos ensinaram o quê? Que você tem que ser bom com o semelhante. Você tem que ser fraterno com as pessoas. Você não pode ter a soberba. Você precisa cuidar do outro. Você precisa se ligar a Deus. Você precisa abandonar as suas más inclinações, suas imperfeições morais. Todas as religiões dizem isso. Cada uma a seu modo, com seu colorido particular, mas todas elas conduzem à mesma coisa. Então, quando nós chegamos nesse momento do mundo espiritual, em que dizemos assim, eu não suporto mais sofrer, eu preciso mudar, nova fase surge. Mas é preciso que eu sinta a necessidade do progresso. Não é cabível, segundo aquilo que a literatura espírita propôs, que a gente constranja outro espírito lúcido a determinadas provas que ele mesmo não compreendeu para si. Existem alguns casos de exceção quando os espíritos estão adormecidos demais e estão muito tempo no mundo espiritual sem tomar nenhuma posição sobre o seu andamento. Nesses casos, a obra de André Luiz nos fala das chamadas reencarnações compulsórias, na qual os espíritos são reconduzidos à reencarnação sem que eles participem desse processo. Isso ocorre porque alguém avaliza a encarnação deles e assume as responsabilidades junto com ele dos possíveis equívocos que ele venha a cometer pelo fato de ele não estar apto plenamente para decidir sobre o seu próprio destino. Alguém está intercedendo, alguém está avalizando sua encarnação e assumindo parcela de responsabilidade com seus erros e também com os seus acertos. Mas, via de regra, excetuando essas condições da compulsoriedade, o mais esperado é que a gente passe um tempo no mundo espiritual até que nós digamos para nós mesmos, do fundo dos nossos corações, eu não suporto mais ser infeliz, eu não aguento mais sofrer, eu preciso mudar o meu padrão mental, eu não aguento mais conviver com as minhas lembranças. Quando isso se dá, nós não estamos falando apenas das pessoas que foram os causadores do mal. Não é somente aquele que fez o mal que passa por esse processo de sofrimento. Existem muitos espíritos que receberam o mal. Eles não são, na verdade, o agressor. Eles são a vítima. E existem muitas vítimas que estão no mundo espiritual revivendo o seu processo de sofrimento, gemendo durante séculos num fenômeno de vitimismo daquilo que experimentaram no mundo físico, fechando para si mesmos as portas que conduzem à felicidade. Para que esses espíritos tenham a concessão de refazer aquilo que fizeram errado da primeira vez, de colar os cacos que eles quebraram, refazer caminhos que foram tortuosos. Essa é uma primeira questão. Outros, para que eles consigam, dentro desse fenômeno dos cacos que foram quebrados, reencontrar pessoas
com as quais precisam conceder perdão e pedir perdão. Então, vejam, existem 3 aspectos distintos e cada um desses aspectos ele tem 2 faces. Eu tenho, por exemplo, aquilo que eu fiz de errado e que eu preciso corrigir o que eu fiz de errado, as situações de erro que eu cometi e também, do outro lado, encontrar as pessoas com as quais eu me comprometi. Reencontrar indivíduos que eu odeio, que eu tenho mágoa, porque quando a gente tem mágoa e tem ódio, a gente marca encontro para o futuro. Então, eu preciso disso. Uma segunda situação que existe, um segundo elemento para nós, é eu reencontrar com as experiências que eu preciso para que eu cresça como indivíduo. Eu preciso crescer. Eu não tenho somente as coisas negativas para trabalhar. Eu tenho aprendizados novos. Eu tenho coisas novas para aprender. Porque a gente tem coisas que a gente ainda não sabe. Eu preciso aprender. Porque para ser um espírito evoluído, eu preciso aprender coisa que eu não sei. Não quero preocupar ninguém, mas a gente um dia vai aprender log, seno, cosseno, tangente, cotangente, integral, derivada. Vai ter que aprender. Isso vai fazer parte. Nós temos que aprender. Conclusão, coisas novas eu tenho que aprender. E eu tenho também, no reverso da medalha, conhecer pessoas novas. Eu tenho que conhecer pessoas que eu ainda não conheço, alargar os meus horizontes. Então, eu tenho as coisas negativas e eu tenho as coisas neutras que eu preciso trabalhar. E, além disso, eu tenho um terceiro elemento, as coisas boas que eu já fiz. Aquilo que eu já consegui fazer de positivo, eu tenho que mostrar o que eu já fiz. Eu tenho que deixar o meu exemplo daquilo que eu já fiz. Aquilo que me dá prazer fazer. Eu adoro ensinar, eu adoro ser professor. Então, você vai voltar para exercer com prazer aquilo que você quer. E também encontrar as pessoas que a gente ama. Pessoas que nós amamos, a gente precisa encontrar também. Então, são esses 3 elementos que eu preciso fazer o contato. Aquilo que eu errei e as pessoas com as quais eu errei. Aquilo que eu preciso aprender e as pessoas que eu preciso conhecer. Aquilo que eu já posso ensinar e as pessoas que eu amo. Esses 6 encontros, eles precisam ser feitos. Eu necessito disso para alcançar o progresso. Eu preciso resolver o meu passado delituoso. Eu preciso tirar os nós do meu ódio, do meu desamor, das minhas imperfeições, do meu desequilíbrio em qualquer área do conhecimento que seja, os meus desequilíbrios na área da afetividade, os meus desequilíbrios na área da posse, na área do poder. Todos os dramas de impulsividade que eu tenho, preciso resolver. E existem pessoas trançadas com essa história. E, de repente, eu vou precisar encontrar com determinadas pessoas. Nesse particular, Allan Kardec fala para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, que uma frase que é muito dita não é verdadeira. A frase que diz, morto o bicho, morto o veneno. Eu tenho inimigo, ele te atrapalha, mate. Não resolve, não resolve. Porque esse desamor, ao invés de afastar as pessoas, liga ainda mais. Se você tem alguém que você odeia e você planeja a morte dele, você está, na verdade, chamando esta pessoa para uma convivência muito mais íntima e talvez dentro do seu próprio lar. Não faça isso com a sua história. Então, nós precisamos resolver essas questões. E exatamente quando entramos nessa fase em que nós estamos conscientes de que precisamos mudar, nós dizemos, Senhor, eu quero voltar porque eu preciso voltar. Os espíritos, tipicamente, precisam desse móvel de vir. Eles precisam do desejo de vir, senão a reencarnação não teria sucesso para eles. Sabe aquelas pessoas que casam
e já casam dizendo assim: ah, eu vou casar com fulano, mas se não der certo, a gente separa. Se eu me caso com alguém dizendo, eu já estou indo, mas também se der, deu, se não der, não tem problema, eu não vou saber lutar para a continuidade dessa relação. É parecido com isso o sentimento que o espírito precisa ter para que ele tenha gana pela encarnação, para que ele tenha vontade de exercer as coisas. Senão ele vai chegar aqui e dizer, rapaz, eu não gostei disso aqui não, ó. Tá ruim demais. Resultado, nós precisamos estar movidos de um forte desejo de querer vir. Só que mesmo que nós estejamos movidos por um forte desejo de vir, é preciso saber se na nossa alma, na alma da alma, se esse desejo é verdadeiro. Porque às vezes você está dizendo que você quer vir, mas na alma da sua alma, realmente você está querendo vir? É preciso que a gente veja a alma da alma, olhe lá dentro, não do lado de fora, mas do lado de dentro, porque tem vezes que as nossas mudanças só aconteceram do lado de fora. Eu estou no mundo espiritual, é verdade, mas eu acho que eu mudei. Eu digo assim, não, eu acho que eu consegui perdoar meu irmão, sim. Acho que eu perdoei, sim. Ele fez muita maldade comigo, mas está perdoado. Eu já perdoei meu sócio. É até uma bobagem eu não perdoar meu sócio, só porque ele me passou a perna, me deixou na miséria, levou todo o dinheiro, me deixou só as dívidas, ainda levou minha esposa, levou meus filhos, me jogou no manicômio e depois ainda me contaminou com uma doença degradante. Bobagem ter raiva dele, é uma bobaginha. E aí a pessoa diz, não, eu perdoei. Será que perdoou? No mundo espiritual eu posso até dizer que eu perdoei, mas não prova que eu mudei. Isso não prova a mudança. Porque eu estou coberto pela capa do ego. No mundo espiritual eu estou vendo as coisas. Então eu tenho muito mais crença de que eu estou mudado. Eu preciso provar que eu mudei. A melhor estratégia para provar que mudou é a reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação ela vai ser um elemento que vai ser a chave de várias coisas ao mesmo tempo. Ela vai mexer em 7 mecanismos ao mesmo tempo. Ela vai mexer em 7 coisas. Primeiro, ela vai permitir que você reencontre com as suas imperfeições. Segundo, ela vai permitir que você reencontre, vai permitir que você encontre as suas imperfeições. E vai permitir que você encontre com as pessoas que você odeia, pertinho de você. Vai permitir que você aprenda coisas novas que você não sabe e conhecer pessoas que você ainda não teve a chance de conhecer. Vai permitir que você expresse aquilo que você já sabe, para que você dê o exemplo. E, ao mesmo tempo, reencontrar com seus grandes amores durante a existência física. Mas eu disse que eram 7, só falei 6. Está faltando 1. Ele vai provar que tudo isso é verdadeiro, porque ele vai permitir com que você prove o que está no âmago da sua alma. Através de um mecanismo lindo chamado esquecimento do passado. Deus, o soberano Senhor de todas as coisas, aquele que nos ama incondicionalmente, se comove quando nós decidimos retornar. E quando ele se comove das nossas perspectivas de mudança, o próprio Senhor se aproxima de nós e nos beija carinhosamente, nos desejando boa sorte. O beijo sagrado de Deus, quando nos é dado, rouba a nossa memória. É o beijo de Deus que tira de nós a lembrança. Para quê? Para que as vítimas não continuem lembrando de todo o mal que fizeram a elas. E para que os ofensores, os agressores, não fiquem lembrando de todo o mal que também fizeram. É necessário o esquecimento para que os inimigos se encontrem no mesmo lar.
para que os indivíduos que delinquiram se encontrem no mesmo espaço doméstico, para que a gente consiga lidar com as provas que são da nossa história, sem que eu tenha uma lembrança muito clara de tudo o que aconteceu comigo. Porque se a gente não esquecesse, seria muito difícil mudar. Nós teríamos enraizado os nossos defeitos e seria muito difícil. Olha, as pessoas que têm um pouco mais de idade, elas já têm dificuldade de mudar. Porque elas dizem assim: no meu tempo não era desse jeito. E elas não querem mudar. E elas só têm 70, 80 anos, só tem isso. E elas já são resistentes à mudança. Imagine se ela tivesse 50 mil anos. Não, na minha época isso não era assim, não. Eu não vou mudar. Então eu preciso renovar isso. A renovação dos corpos, ela é fundamental para a regeneração dos seres, para a renovação dos corpos e regeneração dos seres. Isso está na lei de destruição de O Livro dos Espíritos. É a destruição que promove a regeneração. Como? Porque o corpo destrói e quando ele se reconstrói, ele é novo. E o espírito tem a condição de se regenerar, de fazer um novo caminho. Você já imaginou você ter um parente difícil com 8.434 anos? Não dá, gente. Não dá. A gente precisa desse fenômeno da desencarnação e reencarnação para que a gente consiga ter dinamismo de mudança nas nossas vidas. E assim, existe uma coletividade de amigos espirituais, espíritos que são vinculados à nossa própria história, de muitas e muitas existências, que se juntam a nós nos nossos momentos de reflexão. Espíritos que sentam conosco para dizer: nós vamos ajudar você a programar a sua existência. Nós vamos ajudar você. E eles começam junto conosco a definir as peças que comporão a nossa história. Eles é que vão dizer para nós o que é melhor para nós. Porque às vezes a gente está querendo uma coisa, não, meu filho, isso não é bom para você. Melhor para você é esse caminho aqui. Às vezes nós queremos muitas facilidades e eles dizem, não, facilidade demais vai fazer você se perder de novo. Você não vai poder ter aquilo que você teve porque você já fez bobagem. Ai, mas só um pouquinho. Não, se der um pouquinho, você vai fazer bobagem. Você vai nascer feio, bem feio, para evitar de se comprometer afetivamente de novo. Vai nascer pobre, bem pobre, para que não tenha a possibilidade de fazer as mesmas bobagens do passado. E assim, cerceando esta existência de algumas questões que são fundamentais para o nosso desenvolvimento, nós vamos descobrir que o planejamento espiritual que é feito antes do nosso nascimento, ele é feito para a nossa vitória espiritual. O planejamento é feito focado no espírito. Ele não é focado na pessoa. Ninguém planeja para vir aqui viver a vida da Branca de Neve. Se vocês perceberam, depois que ela casou, só tem uma linha na história. Eles casaram e foram felizes para sempre. Porque se for detalhar, não vai ser. Porque a gente não veio para a Terra para viver contos de fada, de dizer, eu vou nascer e nunca vou ter problema, ou a gente querer que os nossos filhos nunca sofram, que os nossos netos não sofram. Eles são espíritos da Terra. Nós somos espíritos da Terra. Se somos da Terra, todos temos contas a acertar com a justiça divina. Nós também temos as nossas, eles também têm as deles. Nós podemos nos ajudar mutuamente, mas não querer sofrer, achar que nós somos indenes a sofrimento, é ignorar a razão pela qual ainda estamos cativos nesse planeta. Então a gente renasce e exatamente nos pontos aonde nós temos maior conjunto de imperfeições, é onde Deus mais atua para impedir que a gente saia do caminho de novo. Talvez uma imagem que possa representar bem essa ideia seja um aparelho ortodôntico, aquele que a gente coloca na boca
para corrigir os dentes. Aquilo ali, gente, aquilo dói demais. Aquilo machuca, corta a boca, corta a bochecha, corta a língua. A pessoa não dorme, dá dor de cabeça demais. A parte boa é que a gente emagrece, porque não consegue comer, os dentes ficam tudo mole e a gente emagrece. Mas aquilo é muito sofrimento. São 2 anos você carregando aquilo na boca, às vezes 3, e toda hora tem que estar escovando o dente para tirar os resíduos que ficam. É um sofrimento danado. Aí é de perguntar, e por que não tira, já que sofre tanto? Eu disse, não, mas eu quero, eu preciso, eu quero ficar com o meu sorriso bonito. Espiritualmente é a mesma coisa. O planejamento espiritual é um aparelho ortodôntico na nossa alma, que vai tentar corrigir. Olha, esse dentinho aqui está para fora, vai para dentro, está para dentro, vai para fora. Esse está montadinho, vai para cá, esse puxa para lá. E quando arruma, doutor, já está tudo arrumado. Ele vai lá e aperta de novo. Por quê? Porque o planejamento é isso. É levar o espírito a corrigir as suas imperfeições, como o dentista usa o aparelho para corrigir os aspectos do nosso sorriso. Eu sei que tem as consequências lá corretas da posição, que não é só estética. Mas só para a gente fazer um paralelo, a função do planejamento é exatamente agir aonde nós mais temos dificuldade. Por essa razão, por esse motivo, dói tanto. Por isso que eu estou amargo. Oh, meu Deus, queria tanto alguém que me amasse, que dividisse comigo a existência, que fosse um cúmplice das minhas coisas, alguém em quem eu pudesse confiar, que pudesse cuidar de mim quando eu ficasse doente, uma pessoa com quem eu pudesse me abrir nos meus momentos de tristeza, um colo que eu pudesse chorar, alguém que dissesse para mim quando eu não pudesse, não te preocupa, deixa que eu faço para você, não se preocupe, eu vou te ajudar. Precisa tanto ouvir isso e não tem ninguém para dividir comigo essa experiência. É muito amargo esse tipo de situação. É muito ruim. Como também alguns que dizem, Senhor, eu queria tanto a saúde do corpo. Queria tanto que meu corpo fosse saudável. Eu queria tanto engravidar, eu queria tanto ter um filho. Por que que eu não engravido? As minhas irmãs todas engravidaram. Só eu que não. Senhor, por que tanta dificuldade econômica? Por que que eu tenho tanta dificuldade? Todo mundo aí, as pessoas não têm nem respeito pelos seus empregos. E eu sou tão diligente e passo tanta penúria, tanta dificuldade. Por que que eu não tenho um emprego melhor? Por que que eu não tenho amigos? Por que que eu sou tão sozinho? Por que que eu tenho tanta tristeza dentro da minha alma? Por que que eu sofro de depressão? Senhor, de onde vem a angústia que eu não sei explicar? Todos esses fenômenos, no dizer da doutrina espírita, decorrem exatamente de um planejamento que foi feito com o objetivo de corrigir as nossas almas. E alguns de nós podemos dizer assim, mas a gente veio e o planejamento ficou lá em cima e vai ser muito amargo quando eu voltar, porque o pessoal vai me pegar, vai colocar uma ficha na minha mão e vai começar a conferir. Fulano, você fez, beleza, fez. Aqui não, isso aqui você não fez. E eu nem sei qual é. Como que eu vou depois prestar conta de uma coisa que eu nem sei o que era para fazer? Nós não estamos aqui abandonados. Isso é uma ilusão. Aqueles mesmos espíritos que foram os que, de certa maneira, ajudaram na composição do planejamento, eles nos acompanham na vida física. Eles nos seguem. A teologia clássica deu a eles o nome de anjo da guarda. O espiritismo chama de mentor, espírito guia, espírito guardião, como o nome que queira chamar. Mas são os espíritos que nos tutelam e que não abandonam seu protegido, independente do que ele faça. Não existe erro que nós possamos cometer que afasta o mentor do seu protegido. Nunca. Nós sempre estamos protegidos e guardados por eles. O que fazemos é que nós, às vezes, fechamos os canais, nos afastamos deles. É preciso orar, é preciso comunicar-se com eles. E eles têm a possibilidade, todas as noites,
de encontrar conosco através do sono. O que é o sono? Ele não é apenas o descanso do corpo físico, mas a oportunidade de vivermos experiências espirituais pela retirada do corpo, que saímos do corpo, para encontrar com os espíritos. É a chance de todos os dias reanalisarmos nosso planejamento, revermos quando tomamos uma decisão errada para ver como a gente aproveita depois da decisão que a gente se equivocou, que muitas vezes a gente toma caminhos equivocados, mas os mentores vão arrumando, a gente vai decidindo, eles vão tentando ajustar. O certo é que todas essas coisas juntas, elas concorrem para o nosso sucesso espiritual. A existência, as nossas lágrimas, as nossas tristezas, nossas conquistas e derrotas, elas fazem parte de um processo de crescimento espiritual. Deus, na retaguarda de todas essas coisas, nos dá as experiências que a gente precisa para que a gente se liberte daquelas mesmas imperfeições do começo. Para que quando chegue a hora da desencarnação, quando chegarmos ao mundo espiritual, novamente, nós não tragamos tantas angústias e tantas dores, que a gente já chegue no mundo espiritual melhor, sem tantas vergonhas daquilo que a gente encontrou da última vez que foi para lá. E é nesse fluxo e refluxo de retorno ao mundo corporal e retorno ao mundo espiritual que a cada encarnação nós vamos tendo a oportunidade de refazer os nossos conceitos sobre a vida, de reapontar as nossas novas verdades e fazer com que as nossas vidas ingressem no caminho que as leis morais nos apontam. Em síntese, analisando todas essas coisas, a única conclusão que se pode tirar quando se observa a vida pela ótica que a doutrina espírita nos aponta é que, verdadeiramente, todos nós, indistintamente, temos a vida que nós merecemos.